Então, hoje, cuidadosamente, nós escolhemos um tema. Anote aí o tema. Aprenda a falar não de forma amorosa. Ou aprenda a falar não e tenha estabilidade emocional. Para você aprender a falar a palavra não de forma amorosa, você precisa criar, anote aí, uma estrutura de comunicação. É isso mesmo, criar uma estrutura de comunicação. Anote aí o seu nível de dificuldade em falar a palavra não. De 1 a 10, quanto você tem dificuldade em falar a palavra não? Primeira pergunta muito simples. Se eu chegasse até você ou mandasse uma mensagem para você, melhor ainda, e perguntasse onde você mora, a resposta parece simples. Você provavelmente me diria seu endereço, o número da sua casa e o seu bairro. Mas, na verdade, a pergunta de hoje não é essa a resposta correta. Qual é a resposta correta para a pergunta? Onde você mora? A resposta de hoje é: você mora dentro de você. Você se pertence. Então, dentro de você, na sua casa, existem três companheiros, três moradores, que eu gostaria que vocês anotassem aí. Um morador, o nome dele chama mental. O outro morador chama emocional. E o terceiro morador é o instintivo. E se não há harmonia entre esses três colegas, com certeza haverá conflito. Então, é urgente você estar bem internamente, estar bem com você. E uma das maneiras de você estar bem com você é aprender definitivamente a falar a palavra não amorosamente. Então, imagine dentro de você uma voz interna dizendo: diga não. Essa é a razão, esse é o mental trabalhando. Mas ao mesmo tempo chega o colega dele, o emocional, e fala para você: fala sim, fala sim. Então, leve para a vida. A maioria das vezes, o emocional estraga tudo. Isso é verdade. A maioria das vezes, quando não olhamos a razão e vamos pelo coração, estraga tudo, é tragédia certa, receita certa para tragédia. Então, quando você decide falar a palavra sim, quando na verdade você deveria falar a palavra não, será que vai haver paz dentro de você? Responda isso internamente. Você vai ter paz? Quando você diz algo querendo dizer outra coisa completamente oposta? Vale será a pena uma vida de sim, sim, sim e sim? Hoje é dia de fazer um mergulho dentro de você. Vale a pena uma vida de sim? Por que será que você está fazendo isso com a sua vida, com a sua história? Quando você não sabe falar a palavra não, você gera um tremendo desconforto na sua casa interior. É isso mesmo, dentro de você fica uma bagunça. Então é importante alinhar o seu emocional com o seu racional, o mental. O propósito dessa live, desse treinamento de hoje, é aprender a dizer não amorosamente, sem magoar as pessoas à sua volta e sem se magoar. Parece um desafio imenso, mas é possível. Aprenda, então, algo muito valioso. Quando você diz sim, querendo falar não, você deixa de ser você. É isso mesmo. Quando você diz sim, querendo falar não, você deixa de ser você. Você perde a sua identidade. E ainda quebra dentro de você, anote aí, o seu valor interno.
Três coisas acontecem quando você perde a razão e vai para o lado emocional e diz algo que não deveria dizer, como a palavra sim. E além de tudo, você vai perder a sua energia. Sabe como? Depois que você faz a tremenda resposta do sim, você fica se perguntando por que que eu fiz isso? Por que que eu não consegui falar não? Por que que de novo aconteceu isso comigo? Parece que vira um looping. E aí você vai perder sua energia mesmo, porque você vai ficar triste, você vai abraçar outros companheiros para sua casa. A tristeza, a frustração, a decepção, mas com você, viu? Com você. Então, você passa de um estado positivo para um estado negativo e se anula. Aí a grande pergunta que vale milhões: o que você ganha com isso? Eu acabei de falar, ganha frustração, decepção e pasme. Muitas vezes, as pessoas que mais nós falamos a palavra sim, você vai ganhar dela. Queria até que vocês respondessem. Acho que sim, vocês sabem a resposta. Vocês vão ganhar em gratidão. Porque no momento que verdadeiramente você não pode fazer, e você tenta de todas as formas, doendo dentro do seu coração, e fala: olha, infelizmente dessa vez eu não consigo. Você não vai conseguir mais ser amiga dessa pessoa, porque a amiga era só você. Era interesse. Porque quando alguém chega e pede algo, ela tem que entender que não se deve levar para o lado pessoal. A pessoa tem o direito de dizer sim e tem o direito de dizer não. E isso também vale para nós, porque é difícil a gente pedir certas coisas para as pessoas, mas a gente tem que entender que quando a pessoa fala não, nós não podemos levar para o lado pessoal. Isso é ser adulto, é estar na adultização. A pessoa que recebe o não e fica chateado, eu tenho que falar isso para vocês. A pessoa ainda está na fase infantil dela. Ainda está na fase infantil dela. Então, se nós não queremos ser infantis, estarmos na fase da infantilidade, devemos abraçar a adultização e aceitar na vida o sim e o não. E muitas vezes, e quantas vezes a vida dá não para nós. E imagina, da mesma forma que para você muitas vezes é difícil falar a palavra não, talvez uma pessoa quando te diz não, também não é fácil para ela. Então, quando a gente leva as coisas para o raciocínio adulto, maduro, nós vamos levar a vida de uma forma mais leve. Então, chegou a hora de aprender algo. Anote aí. Agradar ao outro é uma coisa. Agradar o outro sem poder e desagradando a você é outra coisa totalmente diferente. Então, se comprometa em falar a palavra não quando é necessário essa palavra ser dita. Vamos de novo à nota de 1 a 10. São três questões. Quanto você se acha determinado ou determinada? Anote aí, faça um mergulho dentro de você. Quanto você é determinado? Segunda questão de 1 a 10, dê a sua nota aí. Quanto você é uma pessoa segura? Agora vem a outra pergunta que vale milhões. Quanto você cede para tudo? Façam suas anotações para análise depois. Então, esse é o momento do basta. Darei agora algumas dicas nesse treinamento para você reformular tudo isso. Agora, nesse momento, eu quero apenas um exercício muito breve. Hoje é o dia do basta e nós precisamos mandar esse comando para o nosso inconsciente. Vamos fazer um breve exercício? Feche os olhos, eu vou fazer junto com vocês. Respire fundo e diga com convicção:
Chega. Hoje é o dia do basta. Eu vou fazer junto com vocês para dar o tempo do exercício. Vamos respirar fundo. Solta o ombro na respiração. Chega. Hoje é o dia do basta. Eu vou aprender a falar não quando for necessário. Então, é um exercício muito simples, mas faz parte de uma reprogramação que você pode fazer e que vai, aos poucos, moldar o conceito desequilibrado de não saber usar a palavra não quando ela for necessária na sua vida. Agora, toda receita para dar certo precisa do ingrediente certo. Como você vai reformular isso? Sabe como? É necessário, anote aí, autoestima e acreditar em você. Autoestima e acreditar em você. Escolha, decida de forma ponderada e assertiva. Para isso, é necessário um amadurecimento interno. Tem que soltar a infantilidade. Viver, falar e agir como adulto. Uma pergunta muito importante. Hoje é o dia das perguntas. Como eu disse, é o dia de mergulhar dentro de si. Quanto você respeita o outro? Ou você respeita o outro? Outra pergunta totalmente diferente. Quanto você se respeita? Quanto você se respeita? Essa é uma pergunta excelente. Eu proponho para vocês um exercício, acreditem em mim que dá certo. Depois que terminar esse treinamento, no momento que você possa, faça um exercício. Esse exercício, eu garanto para vocês, vai mudar algo aí dentro de vocês. Vocês vão contar 5 minutinhos no relógio, conta 5 minutinhos no relógio, e daí você respira fundo, solta o ombro, respira fundo e repita a frase. Eu me respeito totalmente. Anote aí. Eu me respeito totalmente. Segunda frase de afirmação de reprogramação de inconsciente. Eu respeito todas as pessoas. Eu respeito todas as pessoas. Acredite, essa afirmação positiva fará realmente mudar algo dentro de você. Para você, veja bem, o que é mais difícil ao dizer a palavra não? Vamos analisar juntos? Será que é impor seus limites? Será isso que dificulta para você falar a palavra não? Será que seria, veja bem, achar as palavras certas? Ai, é que eu não sei achar as palavras certas para falar o tal do não. Aí parece que aquilo se torna um gigante diante de você. Outra coisa, será que aquele medo de magoar as pessoas que você ama? Eu acho que a maioria é, porque quando a gente ama, a gente quer fazer tudo pela pessoa. Mas às vezes não é uma questão de querer, às vezes a gente não pode fazer aquilo. Não está no nosso poder, na nossa condição. Outra pergunta: seria medo de ter um conflito com a pessoa? Ai, agora vai atrapalhar a amizade, vai mudar nossa amizade, nosso relacionamento. É muito importante hoje, esse treinamento, é bom vocês olharem ele, o que vocês escreveram depois, porque esse treinamento é de autoconhecimento e análise para você. Você precisa descobrir o seu medo para poder enfrentá-lo. Não tem como enfrentar algo que você não conhece. Então, você primeiro precisa identificar por que que eu tenho essa dificuldade de falar a palavra não. Descobrindo, você vai se armar
para poder treinar o seu não antes de ter que falar a palavra não. Um soldado, quando ele vai para a guerra, se ele estiver despreparado, responda aí mentalmente, o que acontece com ele? Na vida é assim. Quando a gente não se prepara, não se treina, qualquer surpresa é uma tragédia. A gente fica desconcertado, não se preparou antes. Então, pense em situações que pessoas podem colocar vocês e que vocês vão ter que falar a palavra não. É o mesmo que outro dia nós tivemos uma reunião muito importante e falou algo que marcou para todos nós. Quando existe uma situação que você não se prepara para ela, digamos uma tentação, uma coisa que você sabe que não é correto. Se você não está preparado, a facilidade de fazer o que é errado é muito fácil. Você não pensou antes, não se preparou antes, quando você viu, você foi lá e fez. É o tal do imprudente, que faz e depois a consequência, a tragédia vem lá na frente. Então, como eu disse, muitas vezes ouvir e dizer não vai doer. Aprenda a dizer não com suavidade. Quando você for surpreendido com um pedido, olha a dica que vale ouro. Anota essa dica, ela vale ouro. Peça um tempo para pensar. Diga: olha, eu vou ver como eu posso fazer isso e eu retorno para você. Tem uma coisa que eu me lembrei agora, que quando eu era criança, adolescente e mesmo chegando na fase adulta, o meu pai era uma pessoa que sempre falava não para mim sem falar a palavra não. Mas como é que ele falava? Não sem falar a palavra não. E eu já sabia que era um não, mas eu não ficava triste, porque não era um não direto. Quando eu falava, pai, posso fazer tal coisa, ou dava alguma ideia que era não, ele falava assim, o pai vai estudar o caso. O caso já estava estudado. Eu sabia, mas era aquela esperancinha no fundo, né? Ah, às vezes pode mudar de ideia, né? Então é o tempo que às vezes a gente deve pedir para a pessoa para resolver o caso, né? Vamos estudar o caso, né? Para não fazer besteira. Lembre-se, assim como ninguém é obrigado a dizer sim para você, você também não é obrigado a dizer sim quando não pode. Você pode ajudar? Claro que pode. Pode dizer sim em algumas ocasiões, afinal, temos que ter equilíbrio nisso. Mas, primeiro, avalie a sua condição. Avalie a sua condição. Às vezes, seu sim, ele vai influenciar outras pessoas. Gente, eu vou pegar pesado no final. Porque não é só o caso de uma colega minha que eu vou contar aqui, às vezes é o caso de muitos que a gente conhece. Espera aí que eu vou chegar lá. Eu conheço casais que muitas vezes um gosta de receber visita, o outro não gosta, é da pessoa, né? E às vezes, para funcionar, não dá briga, um abre mão para agradar o outro e não dá aquela confusão. Mas o detalhe está quando aquele que não gosta de receber a visita não abre mão. Aí a confusão está formada. Então, tem um exemplo, né, de uma conhecida minha que ela gostava de receber visita, o marido não. E daí, quando alguém dizia para ela assim, ó, ah, eu quero ir na sua casa, passar uma tarde com você, eu quero tomar um café com você. Pessoal, ela era corajosa. Sabe o que que ela dizia? Olha, ela falava assim: olha, sinceramente, eu gosto de receber visita. Mas o meu marido, ele foi criado totalmente diferente de mim e ele se sente desconfortável. A gente pode até marcar para tomar um café junto, qualquer hora dessa, a gente vai num lugarzinho, mas não é por mim, é por ele. Aí ela ainda falava assim para mim: eu não vou ficar desconfortável, não, eu gosto. Foi decisão dele, mas então eu vou ser verdadeiro, vou contar que a história é com ele, não é comigo. Ela evitava briga com o marido,
porque dava confusão, deu no começo do casamento, né? Dos dois ficar uma semana sem conversar e a pessoa que foi na casa, tomou café, comeu o bolo, saiu de lá toda feliz, em paz e no conforto, mas depois o desconforto ficava dentro da casa dela. Até que um dia ela teve a brilhante ideia, falou: a partir de agora, quando alguém falar que vem aqui em casa, eu vou dizer que é você que não quer. Pasme, ele falou: pode falar. Pronto. E ele ainda concordou, porque ele não queria mesmo, né? Então, uma coisa é certa. Muitas vezes, se você não aprender a falar a palavra não quando ela tem que ser dita, você pode ter certeza, uma hora você vai explodir. É igual uma panela de pressão. Ela vai pegar pressão e o negócio vai se tornar grandioso. Vai fazer um tremendo boom. Aprenda enquanto é tempo. Não engula tanto sapo na sua vida. Sabe, se você continuar fazendo isso, infelizmente eu tenho uma notícia para você. No final das contas, o seu corpo vai receber em forma de patologia e doença. Todo mundo vai ficar confortável, mas você não vai saber o que fazer com a doença que vai alojar dentro de você. Tem uma pergunta muito séria. Quanto vale a sua vida? Ela tem preço? E às vezes uma pequena mudança, um pequeno ajuste vai fazer a gente consertar até problema de saúde mesmo. Por experiência de consultório, de atendimento, pessoas que com a terapia emocional aprenderam a falar não amorosamente, elas recuperaram consideravelmente a saúde. Pode acreditar no que eu estou falando, isso é experiência de consultório. Tem pessoas que chegam no consultório cheio de problema de saúde. Quando eu faço a pergunta para conhecer a pessoa e eu falo, qual é a sua dificuldade de falar não? A pessoa geralmente fala, Rose, 10. Você engole sapo? Muito. Por que que você faz isso? Ah, para deixar todo mundo confortável, para não ter briga. Só que a briga acontece dentro dela, né? E a pessoa já sabe fazer o jogo com você, e a pessoa sempre ganha o jogo, né? E você sempre perde. E perde mesmo. Perde a saúde, perde a paz, perde a tranquilidade, perde a identidade. Olha quanta coisa que a pessoa perde diante de uma situação dessa. Então, cada situação, não esqueçam, ganhe tempo para pensar e para falar. Quem dá respostas rápidas demais tem a tendência de errar. E depois, lembra o treinamento passado? Falou que tem três coisas que quando sai não volta atrás mais. Uma delas é a palavra. Falou, pronto, acabou, já era, né? Então, escolha sempre palavras sábias para dar a resposta correta. Analise a situação. Assim, você vai dar o seu sim ou o seu não com mais leveza. Também uma coisa muito importante: tom de voz. Não precisa falar o não com braveza, rude. Não tem necessidade. Então, use o tom de voz correto. E o mais importante, para finalizar esse treinamento de hoje, quando você diz sim, querendo dizer não, automaticamente, preste atenção nisso, você se colocou na lei do desequilíbrio e vai trazer, sim, tragédia para a sua vida. O mais sábio dos sábios, esse eu gosto. Ele sabia o que ele estava dizendo quando ele falou as palavras que o seu não seja não e o seu sim seja sim. Tudo que vai além disso pertence ou vem do inimigo. Tá vendo? Não foram minhas essas palavras. Foi de alguém de grande sabedoria que escreveu. Foi o nosso Criador. Então, reflita mais sobre isso.
aprenda a falar a palavra não quando ela tem que ser dita. Isso vai ser saúde para a sua mente, para o seu coração, para o seu corpo. Então, anote aí depois desse treinamento, quanto você está comprometido, quanto você está comprometido a treinar. Hoje a gente viu as dicas. Agora começa o nosso treinamento. Então, quanto de 1 a 10 você está disposto a treinar? Lembre dessas dicas e seja bem-sucedido em falar amorosamente a palavra não quando ela deve ser dita.